Imagine só, dois seres imortais se encaram numa estrada esquecida por Deus. De um lado, o motoqueiro fantasma caveira em chamas, corrente rangendo no inferno, e de outro, os Jeepers Creepers, asas de couro de 6 metros rasgando o céu, olhos amarelos farejando sua alma. Sinceramente, eu acho que até o capeta treme na base quando esses dois se encontram. Mas o que rola dentro desses corpos? Como a lógica explica a imortalidade deles? E quem vence essa luta? Calma, essa resposta só vem no final. Mas se você pular, perde o segredo mais sinistro da história do terror. Fica comigo. Vamos desmontar esses seres como se fôssemos cientistas malucos num laboratório clandestino, com cadáveres de monstros nas prateleiras e fórmulas químicas rabiscadas na parede. Primeiro, o motoqueiro fantasma. Ele não é só um motoqueiro de fogo, é a fusão de Johnny Blaze, um humano que vendeu a alma para salvar o pai Zarathus, um demônio ancestral que se alimenta de vingança. Quando a chama infernal acende, o corpo de Johnny se dissolve em energia pura. Não há órgãos, não há sangue, só osso e fogo místico a 3.000 graus Celsius. A caveira não é decoração, é a porta do inferno que o Zarathus usa para habitar. Fisicamente, isso desafia a terceira lei da termodinâmica. O fogo não dissipa calor, não oxida o metal da moto, não deixa marcas no asfalto. É pura magia termodinâmica e energia que se autorrenova, alimentada pela ira do demônio. O que isso significa? Ele pode acelerar a 500 km por hora sem sucumbir à gravidade, porque o fogo cria um campo de força antigravitacional em volta da moto. E quando Johnny volta para si, o corpo se reconstrói, célula por célula, como se o inferno costurasse sua carne de volta. Sinceramente, isso é mais assustador que qualquer filme de terror. Um homem que é seu próprio caixão, andando por aí com um pacto suicida. Agora, o Jeepers Creepers. Mano, esse daqui é o pesadelo que a biologia não explica. Muita gente acha que ele era um anjo igual o Lúcifer, mas Deus o amaldiçoou para virar um predador eterno. E faz sentido. O corpo dele é um híbrido de anjo caído e monstro pré-histórico. Asas de couro que regeneram como pele de lagartixa, garras que perfuram aço como manteiga e um sistema sensorial que fareja medo a 5 km de distância. Mas o mais bizarro é o sistema de regeneração por roubo de órgãos. Ele não tem órgãos próprios, usa os das vítimas. Perdeu um olho, arranca o seu e implanta no lugar. Rachou o fêmur? Usa sua tíbia como reparo. Na biologia, isso se chama xenotransplante acelerado. Células tronco demoníacas que reprogramam DNA alheio em segundos. Ele não envelhece porque seus telômeros, as pontas dos cromossomos, são infinitos, um fenômeno que desafia a morte celular. E só hiberna 23 anos entre caçadas, recarregando energia cósmica. Sinceramente, eu acho que isso o torna mais aterrorizante que o motoqueiro fantasma. Ele é um vírus cósmico, um parasita divino. Falando em poderes. Bora destrinchar cientificamente porque ambos desafiam a física, mas de jeitos opostos. O motoqueiro opera na base do misticismo termodinâmico. Primeiro, força sobre-humana. Ele levanta 50 toneladas, um caminhão, porque seu esqueleto demoníaco tem densidade alterada por magia equivalente a ferro fundido, mas sem peso. Segundo, velocidade infernal. A moto chega a 500 km por hora porque o fogo anula o atrito com o ar, criando um vácuo aerodinâmico. E o olhar da penitência? Mano, isso é pesado. Ele força o inimigo a reviver toda a dor que causou. Na neurociência, seria como um curto-circuito no córtex pré-frontal, inundando o cérebro de cortisol até induzir morte cerebral por estresse pós-traumático instantâneo. Agora, o Jeepers Creepers, ele é a evolução distorcida em ação. Força bruta de 5 toneladas, capaz de esmagar um carro como latinha, velocidade de 200 km por hora no voo, asas que usam correntes de ar como um deltaplanista profissional e sentidos aguçados que detectam medo a 5 km de distância. Como? Epigenética. Hormônios do estresse, adrenalina, cortisol, liberados pela vítima, ativam receptores no nariz dele, que é 100 vezes mais sensível que o de um tubarão. Mas o poder mais sinistro é a imortalidade biológica, células que regeneram até decapitação em horas. Enquanto o motoqueiro depende de pactos, o Jeepers Creepers é a máquina de matar autossuficiente. E as fraquezas? Aqui fica interessante, porque nenhum é invencível, só são difíceis de matar. O motoqueiro depende do controle do hospedeiro. Se o Johnny Blaze perder a fé na vingança como aconteceu nos quadrinhos, o demônio enfraquece. Além disso, objetos sagrados, água benta, símbolos divinos, corroem seu fogo como ácido, e o olhar da penitência não funciona em inocentes ou psicopatas, e adivinha?
O Jeepers Creeper não tem culpa, só instinto de caça. Já o Jeepers Creepers tem brechas físicas e divinas. Fogo real, não o místico, queima sua carne regenerativa, porque destrói as células-tronco temporariamente. Luz solar paralisa seu metabolismo, suas células só operam no escuro total. E símbolos sagrados causam queimaduras, herança de quando era anjo. Num confronto direto, isso seria crucial. Se o motoqueiro acertar um jato de fogo infernal no peito do Jeepers Creepers, será que vaporiza as células-tronco antes que regenerem? Ou o Jeepers Creepers, com garras de adamantium biológico, arranca a coluna vertebral do motoqueiro e usa como troféu? Agora os feitos, porque teoria é bonito, mas a prática assusta. O motoqueiro já prendeu Mephisto, o diabo da Marvel, no inferno, derrotou o Hulk numa edição dos anos 80. Sim, o verde raivoso, usando o olhar da penitência, e nos filmes transformou uma cidade inteira num inferno pessoal para caçar traficantes. Já o Jeepers Creepers é um serial killer com currículo cósmico. Em 1930, matou 14 pessoas em 3 noites. Em 2001, derrubou um ônibus cheio de estudantes com uma pedra. Teorias de fãs no Reddit sugerem que ele sobreviveu até a testes nucleares em Nevada porque radiação ionizante não destrói células com telômeros indestrutíveis. Mas vamos pensar além. O que acontece se o Jeepers Creepers enfrentar um exército moderno? Ele já mostrou que pode derrubar aviões com um golpe, mas tanques de guerra com mísseis? A armadura do motoqueiro é feita de energia infernal. Então projéteis normais não o afetam, mas armas antitanque talvez danifiquem a moto. E o Jeepers Creepers, ele usa o ambiente como arma, arranca postes de luz para usar como clavas, derruba prédios em cima do oponente. Ambos são mestres da improvisação letal, mas a briga mais pesada nem sempre é na mão, é na mente. Beleza, já vimos que na porrada o negócio é feio, mas e na cabeça? O motoqueiro fantasma é movido pela vingança dos inocentes. Cada alma que o Jeepers Creepers devorou em seus séculos de caça se tornaria combustível puro para Zarathos. O motoqueiro não estaria lutando só por si, mas por um coro de centenas de vítimas gritando por justiça dentro da sua cabeça. Do outro lado, o Jeepers Creepers tem uma arma que ninguém lembra, o medo. Ele fareja o pânico. E quem está debaixo daquela caveira flamejante? Johnny Blaze, um humano cheio de traumas e medos. O Creepers não sentiria medo do fogo, mas sentiria o cheiro do homem por trás do demônio. Ele poderia ignorar a entidade e focar em aterrorizar a mente de Johnny, tentando forçar a separação entre o homem e o monstro. Seria uma batalha de duas frentes. Zarathos tentando punir o monstro e o Creepers tentando caçar a alma humana lá dentro. E para complicar ainda mais esse xadrez macabro, temos o campo de batalha. E se essa briga não ficasse só no asfalto? Imagine a perseguição saindo da estrada e entrando num milharal denso e escuro. Vantagem: Jeepers Creepers. Ele se torna um predador invisível, usando as sombras e a altura das plantas para emboscar, atacar e sumir. A moto do motoqueiro ficaria atolada, forçando-o a lutar a pé. Agora, e se o motoqueiro, de propósito, levasse a luta para uma igreja abandonada no meio do nada? Vantagem: motoqueiro fantasma. O solo sagrado, mesmo em ruínas, seria como pisar em brasas para o Jeepers Creepers. O motoqueiro transformaria o campo de batalha numa armadilha divina, usando a fé como arma. Então, antes do pau quebrar de vez, vamos botar as cartas na mesa. Na origem, é pacto demoníaco contra maldição divina. Na força bruta, o motoqueiro esmaga com mais de 50 toneladas, nível Hulk, enquanto o Creepers é um predador alfa com 5 toneladas. Velocidade, mais de 500 km por hora na moto infernal contra 200 km por hora no voo. Inteligência, é a tática humana de Johnny Blaze e a fúria de Zarathos contra o puro instinto predatório de milênios do Creepers. Cada um tem sua fraqueza-chave, a fé do hospedeiro de um lado, danos massivos e o ciclo de 23 anos do outro. Mas o fator bizarro é que temos imortalidade mágica contra imortalidade biológica. É o pacto contra o parasita. Com o cenário montado e os lutadores medidos, vamos para a batalha dos séculos. Imaginemos a cena: estrada rural, chuva ácida, meia-noite. O Jeepers Creepers ataca primeiro, voando a 200 km por hora como um míssil, garras cravejadas nas costelas flamejantes do motoqueiro, mas só escorrega no osso indestrutível, queimando as patas no fogo infernal. O motoqueiro revida com a corrente infernal a 500 graus Celsius. O Jeepers Creepers esquiva com reflexos de cobra, mas perde uma asa que regenera em 2 minutos. O motoqueiro tenta o olhar da penitência e falha. O Jeepers Creepers ri, um som de rasgo de carne, porque não sente culpa. Ele caça como um furacão caça cidades. Sem ódio, só função. Na investida final, ele arranca a cabeça do motoqueiro com um golpe de 5 toneladas. Mas a caveira flutua, reconstruída em segundos pelo pacto, e incinera o monstro com um jato de fogo do inferno concentrado. Das cinzas, porém, um dedo se move. A regeneração começa. E aí, quem ganhou? Agora, pergunta crucial: se o Jeepers Creepers fosse um anjo caído, como Lúcifer, por que ele caça humanos em vez de governar o inferno?
Teorias mitológicas sugerem que ele foi punido por Deus para eternamente sentir fome, uma fome que só órgãos humanos saciam. Ele não é um rei do inferno, é um prisioneiro condenado a uma caçada eterna. Enquanto o motoqueiro fantasma é um juiz que impõe justiça, o Jeepers Creepers é um carrasco que cumpre uma sentença. Isso adiciona camadas dramáticas. Um é voluntário, Johnny escolheu o pacto, o outro é forçado. O Jeepers Creepers é um escravo da própria maldição. Fisicamente, o sistema circulatório do Jeepers Creepers é um quebra-cabeça. Ele não tem coração, mas órgãos roubados bombeiam sangue ácido com pH 1 que corrói tecidos e ossos. Esse fluido não é sangue no sentido tradicional, é um ácido orgânico concentrado capaz de dissolver titânio em minutos. Já o motoqueiro fantasma, seu sangue é fogo infernal líquido que queima até em vácuo. Se esses dois fluidos se misturassem, o resultado seria uma explosão termoquímica, liberando energia equivalente a 10 toneladas de TNT. O motoqueiro é motivado por ódio e culpa. Johnny culpa a si por não salvar o pai. O Jeepers Creepers não tem emoções, ele é guiado por instinto. Isso significa que, em combate, o motoqueiro pode ser manipulado emocionalmente, jogando na cara sua culpa, enquanto o Jeepers Creepers é imprevisível, frio como uma máquina. Na minha opinião, o motoqueiro tem vantagem psicológica se explorar a frieza do Jeepers Creepers, mas o Jeepers Creepers é mais eficiente taticamente. Então, depois dessa viagem ao inferno e volta. Quem é o verdadeiro rei do terror? Um demônio de fogo ou um anjo canibal? Na minha opinião, o motoqueiro vence pela magia, mas o Jeepers Creepers sempre volta, e isso é o que o torna único. E pra você, quem vence? Conta pra mim nos comentários. Deixa um like se esse duelo te deu calafrios e compartilha com quem adora um terror inteligente. E se inscreve pra mais batalhas impossíveis. Prometo que o próximo vídeo vai ter um monstro que faz o Pennywise parecer um palhaço de festinha. Agora a pergunta final é pra você. Escolha o seu lutador. Você entraria nessa briga como motoqueiro fantasma ou como Jeepers Creepers? Comenta aí embaixo como você faria pra vencer.